Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Essa videoaula na realidade é mais um complemento do outro vídeo que vocês vão receber, tá? Porque naquele outro vídeo acabou faltando uma coisinha e eu vou, falar sobre essa coisinha nesse vídeo agora. A gente está trabalhando até então, sobre geometria analítica, certo? Tranquilo? Que a gente começou lá em ponto, plano, plano cartesiano, reta, distância entre os pontos e blá blá blá, aquele negócio todo. Aí a última coisa que vocês viram foi sobre equação da reta, certo? Foi a última coisa, equação geral e reduzida. Agora a gente vai ver o seguinte, porque vocês aprenderam a descobrir qual que é a equação da reta se vocês tiverem dois pontos, lembram disso? Se tem o ponto A e o ponto B, coloca na matriz que eu ensinei a vocês e vocês vão descobrir qual que é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Porém, se a gente não tiver dois pontos, tiver somente um ponto, vocês vão utilizar a formulazinha que está no outro vídeo que eu vou encaminhar para vocês, tá? Mas aqui nesse vídeo, o que eu vou falar? Sobre retas paralelas e, vou separar aqui no meio, mas só para demonstrar para vocês, retas perpendiculares. Certo? Bom, isso na geometria analítica. O que seria retas paralelas? Isso aqui, ó. Duas retas lado a lado, assim, com o mesmo sentido, mesma direção e tudo mais. O que seriam retas perpendiculares? É reta que faz isso aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui, ó? Tem uma reta aqui, formou um ângulo de 90 graus, retas perpendiculares. Tranquilo? Bom, basicamente, é bem simples na realidade, tá, gente? Bem simples mesmo. As duas retas serão paralelas. Lembra que vocês viram no último vídeo, na aula anterior a essa, tudo mais, essa parte que fala sobre essas retas perpendiculares e paralelas e a equação fundamental da reta. Anterior a isso, vocês viram a equação reduzida. Vocês lembram que a equação reduzida ela era mais ou menos assim, ó, y igual, mx mais q, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui para não estar falando besteira para vocês, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui, porque às vezes tem livro que traz de um jeito, tem livro que traz de outro jeito, então depende qual livro que vai estar sendo trabalhado, certo? Porque assim, pode ser que esse livro que eu usei para trabalhar com vocês é isso aqui, mx mais q, tá? Pode ser que não. Então, na realidade, o livro que está com vocês, eu trouxe para vocês da seguinte maneira. Exatamente isso, mx mais q, tá? Onde o m, tá, é o coeficiente angular e o q, o coeficiente linear, tá? Foquem no angular, esse cara aqui, ó. O que eu estou falando? Retas paralelas, eu vou afirmar o seguinte. Duas retas serão paralelas quando o m da reta R for igual o m da reta S. Só isso, tá? Então, se eu analisar o m da reta R e o m da reta S e eles forem exatamente iguais, eu posso afirmar que as duas retas são paralelas. Basicamente isso. Tranquilo? E como eu determino o m? Bom, se ela estiver na equação reduzida, o m é quem acompanha o x. Se fosse 2x mais 4, o m seria 2, por exemplo. Tranquilo? E se não tiver na equação reduzida, tiver só o ponto, certo? Vamos supor que eu tenho ali, ou melhor, vamos supor que eu tenho ela na geral. Qual que era a geral? A geral era assim, ó. Tá? Vou colocar aqui embaixo só para não atrapalhar. A, x mais b, y mais c igual a 0. Esse é o formato de uma geral. Eu sei que o A acompanha o x, o B acompanha o y e o C está sozinho. Qual é a fórmula que eu utilizo para descobrir o m, que seria o coeficiente angular? Basicamente aqui, ó, m sempre vai ser menos a sobre b. Sempre assim. Então, basicamente, se eu não tiver, se eu não tiver nesse formato, tiver assim, é só pegar menos esse cara dividido por esse. Pronto, esse vai ser o m. Tranquilo? Então, basicamente, elas serão iguais, tá? Elas serão, se o m das duas retas forem exatamente o mesmo, eu posso afirmar que
elas serão paralelas. Vamos dar só um exemplo para vocês conseguirem entender. Imaginem essas duas retas. Reta R, que é 3x mais 7y menos 9 igual a 0. E a reta S, 6x mais 14y menos 10 igual a 0. Pronto, beleza. Tem as duas retas aqui. Eu consigo calcular o m da reta R? Sim. M da reta R é igual menos A dividido por... Porque ela tá nesse formato. Tá vendo aqui, ó? AX mais BY mais C. Quem é o A? O 3. Então, menos 3 dividido por B. Quem é o B? 7. Pronto. Essa aqui é o M da reta R. Tranquilo? O M da reta S é menos A. O meu A aqui é 6. Então, menos 6 dividido por B. Quem é o B? 14. Eles são iguais? Ah, não, professor, não são iguais. Então, elas não são paralelas? Não, tem um porém. Eu consigo simplificar por 2 isso aqui, ó. Menos 6 por 2 dá menos 3. 14 por 2 deu 7. Ó, estão vendo aqui, ó? O M das duas retas são iguais. Ou seja, reta R é paralela à reta S. A gente usa esse símbolozinho aqui para falar quando eles são paralelos. Tranquilo? Fechou? Então, basicamente isso, tá? Bom, então agora vou mostrar para vocês como é que a gente determina, né, se duas retas são perpendiculares. Bom, primeiro você tem que saber que perpendiculares são retas que formam um ângulo 90 graus, certo? Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó, forma um Lzinho. Se forma um L, na realidade elas são perpendiculares, tranquilo? Essa aqui dizia que o M da primeira tinha que ser igual ao M da segunda. Essa aqui ela é um pouco diferente. Ó, presta atenção. O M da primeira vezes o M da segunda tem que ser igual a 1. Ou melhor, igual a menos 1 na realidade, né? Bom, mas ficou confuso, professor. Não entendi. Tá. Eu posso afirmar também, né, que o M da primeira tem que ser igual a 1 negativo sobre o M da segunda. Ficou confuso também? Ficou. Mas eu vou demonstrar com um exemplo, vocês vão ver que é bem simples o entendimento de retas perpendiculares. Imagine a situação seguinte, tá? Eu vou verificar se duas retas são perpendiculares ou não. Vamos botar ali. Reta R, por exemplo, ela é 2x menos 7y menos 10, ou melhor, mais 10 igual a 0. E a reta S, 14x mais 4y menos 9 igual a 0. Pronto, tem as duas retas aqui, certo? Eu quero determinar se elas são perpendiculares ou não, né? Quero saber se elas são perpendiculares. Eu vou calcular o M da primeira reta e o M da segunda, tá? O M da primeira, M da reta R, lembrando que é menos A sobre B, né? Então, menos o A é 2 sobre o B, que é menos 7. Isso aqui dá 2 sobre 7. Concordam comigo? Positivo, né? Porque menos com menos dá mais. Pronto. O M da reta S, foquem aqui. M da reta S é o seguinte. Menos A, então, menos 14, que seria o A, dividido por B, que é 4. Então, deu isso aqui. Bom, mas peraí, cara. Não deu certo. Vamos só fazer o seguinte. Vamos simplificar isso aqui por 2. Então, seria menos 7 dividido por 2. Então, o M da reta S é esse e o M da reta R é esse aqui. Basicamente, para saber se são perpendiculares ou não, em vez de decorar isso aqui, que eu acho que é mais difícil, basta pensar o seguinte, tá? Ó, pessoal, o vídeo vai ficar com um cortezinho ali, porque deu um probleminha técnico, mas sem problema, tá? Eu tava nessa parte falando assim, em vez de decorar essa parte aqui, né? O M da reta R e o S, quando eles são iguais, automaticamente elas são paralelas. Basicamente, retas perpendiculares seria o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó, R é 2 sobre 7. Quando elas serão perpendiculares, se o M da reta R e é da reta S, vamos supor, o M da reta R é 2 sobre 7. O da reta S ele tem que ser o inverso e o oposto para ser perpendicular. Como assim? Preste atenção. M da reta R é 2 sobre 7. O que é o inverso? O inverso é inverter. Então seria isso aqui. 7 sobre 2. Certo? O que é o oposto? O oposto é o sinal. Se ele é mais, ele vira menos. Se ele é menos, ele vira mais. Tá positivo? Fica negativo. Opa!
Não igualou aqui? Ó, vocês viram que eu inverti, botei o de baixo para cima, de cima para baixo e troquei o sinal. Quando eu fiz isso, igualou o outro M da outra reta. Quando igualou, depois eu fazer isso igualou, eu posso afirmar que elas são perpendiculares, tá? Vamos dar um exemplo bem básico só para poder terminar aqui, tá? Imagine que o M da reta R seja 2. E eu estou afirmando que a reta S é perpendicular. O que eu posso afirmar? Qual que é o M da reta S? Não, se eu vou inverter e trocar o sinal. Esse aqui é 2, mas na realidade ele é 2 sobre 1, né? Não aparece, mas é 1 ali embaixo. Quando eu inverto, fica 1 sobre 2. Ele era positivo, fica negativo. Pronto. Se eu tiver o M da reta R como 2 e o da reta S como menos 1 sobre 2, elas são perpendiculares. Basicamente, né? Aquilo que eu falei. Inverte e troca o sinal. Se eu inverter e trocar o sinal e igualar, é porque elas são perpendiculares. Se não igualar, é porque elas não são. Tranquilo? Fechou? Eu acho que basicamente sobre as retas são isso aqui, tá, gente? Né? Tranquilo? Então, assim, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu?